Será que as ações de BB Seguridade estão baratas demais para você ignorar e deixar fora da carteira? O Banco Safra, por exemplo, está dizendo que esse é o momento para comprar. Apesar disso, a empresa tem perdido espaço de mercado, mesmo com bom desempenho. E muitos se perguntam, né? É hora de ligar o sinal de alerta? Ou, por outro lado, é hora de parar de ignorar a BB Seguridade porque as ações estão baratas? Aliás, será que elas estão baratas? Elas passam uma boa estratégia de dividendos, por exemplo? Enfim, eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, em que eu vou te mostrar quais foram os resultados recentes de BB Seguridade, como é que o mercado está enxergando essa ação e como a gente faz aqui no Clube do Valor para saber se vale a pena ou não investir nela. Em outras palavras, como é que funcionam as nossas estratégias de seleção de ações que podem te ajudar a tomar decisões claras de investimentos. Se isso parece interessante, deixa o dedo no like, comenta aqui se você tem BB Seguridade ou não, enquanto eu já quero começar de cara com os resultados da empresa. Começando pela linha final, o que a gente viu foi um lucro líquido ajustado de mais de 2,2 bilhões no trimestre, uma alta de cerca de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Alta de 10% também é o que a gente vê no lucro líquido acumulado nos primeiros 9 meses. E para que você entenda da onde veio esse número, o que compôs esse resultado, eu quero quebrar aqui o resultado pelas diferentes divisões da BB Seguridade. No segmento de seguro, prêmios emitidos se mantiveram bem estáveis, porém no resultado financeiro a gente viu uma queda de 18%. Esses números importam aqui no contexto de BB Seguridade porque uma seguradora ela ganha dinheiro basicamente de duas formas, né? Primeiro com os prêmios emitidos, né? Que são os prêmios que os segurados pagam ali para contratar o seguro, e aí a empresa pega esse dinheiro e deixa parte dele investido, tendo uma boa liquidez para aumentar aqui o resultado com ganhos financeiros e também compensar o custo com os sinistros. Dito isso, olhando para os outros três segmentos. Em previdência, a captação líquida trimestral da Brasilprev caiu, mas o lucro chegou a crescer 13% no ano. Em capitalização, a arrecadação cresceu, mas o lucro líquido ficou praticamente na mesma, com uma pequena queda de 4%. Por fim, na corretora, a BB Seguridade cresceu 10% em receita e 10% em lucro líquido no trimestre. E depois de ouvir isso, talvez você se pergunte: beleza, agora o que isso quer dizer, Ramiro? Tem alguns segmentos que tiveram boas notícias, outros tiveram más notícias, não pareceu espetacular, mas não me pareceu ruim, então agora eu devo comprar? Mudou alguma coisa? Bom, quero te ajudar a tomar esse tipo de decisão, entrando mais no detalhe. Assim como decisões de investimentos podem te deixar aflitos, inseguros, é porque recentemente conversei com um consultor aqui do Clube do Valor e ele me contou a história de um investidor inscrito aqui no canal que passou por uma sessão de consultoria de investimentos gratuita e disse que o cara tinha mais de 30 mil reais em BB Seguridade numa carteira que, embora tivesse bastante ações, ela não tinha uma proporção muito clara sobre o quanto investir em cada. Então, ações como Taesa, Home e IRB, que tinham um peso quase que nulo, e ações como Vale ou Engie, que tinham pesos muito relevantes. Ela estava bem desbalanceada. E o consultor perguntou, né? Poxa, o que te levou a ter um peso tão pequeno em algumas ações e tão grande em outras? O que te levou a comprar Vale? O que te levou a comprar BB Seguridade? Enfim, fez algumas provocações. Esse investidor ele não soube responder, né? Ele falou que não, essa aqui eu recebi uma dica, essa aqui eu vi umas manchetes dizendo que estava barata. E eu fui comprando, né? Tu sabe, eu só compro, não vendo ações, vou colocando elas lá. Isso acaba deixando esse cara aflito, sem saber o que comprar mais, o que não comprar mais. Como gerir essa carteira? Que é algo extremamente comum, até mais comum talvez do que você imagina, porque a maioria dos investidores que já passaram de um certo patrimônio, ali passaram dos 300 mil, 500 mil primeiro, segundo, quinto milhão, são pessoas que se dedicam muito ao seu trabalho, muito à sua família, muito a praticar esportes, a ter bons hobbies e sobra pouco tempo para lidar com investimentos e com pouco tempo elas acabam não tendo muita segurança nas decisões tomadas. A gente entra aqui porque a gente finalmente conseguiu disponibilizar 5 novas vagas para a semana que vem para sessões totalmente gratuitas de consultoria de investimento. Essas aqui são sessões de 1 hora em que você fica frente a frente com um profissional que vai analisar a tua carteira, entender como tu está investindo e desenhar um plano de investimentos. E essas sessões elas são muito bem elogiadas, como o caso aqui desse investidor que falou que saiu da reunião muito seguro para investir. E se você quiser ter esse momento conosco, ter a sua carteira analisada, basta apontar seu celular para o QR Code que está na tela agora ou apertar aqui no primeiro link na descrição, preencher alguns poucos dados e esperar por uma ligação do seu celular vindo aqui do DDD 51, que é o nosso DDD no Rio Grande do Sul. De tudo isso, vamos voltar aqui ao cerne da questão, né? Será que BB Seguridade está barata mesmo? Essa ação vem performando relativamente bem nos últimos 12 meses, uma alta de cerca de 6%. Tem algumas notícias ruins aí no ar.
A primeira dela é que ela perdeu espaço no mercado nas verticais de seguro, previdência e capitalização, o que significa que mesmo sendo parte do Banco do Brasil, que todo mundo conhece, que está em tudo quanto é lugar, tem outras seguradoras tomando market share da BB Seguridade nessas áreas. Segundo ponto é que os custos estão aumentando. Os custos de aquisição chegaram a subir mais de 16% no comparativo anual, enquanto na previdência o incremento foi de 7%. E em capitalização foi 6% a mais no ano e 12% no trimestre. E por fim, o terceiro ponto negativo é o impacto do agro, que também está impactando as ações do Banco do Brasil. Em seguros, a participação do rural caiu em 7% no comparativo anual. Para os analistas do Banco Safra, o que está acontecendo é uma desaceleração de curto prazo. Apesar disso, o banco afirma que esse fator não é tão decisivo, por esse não ser um grande motor de ganhos, já que a maioria dos prêmios é ressegurado. Coisa que acontece quando parte do risco é transmitido para outra empresa, reduzindo o impacto financeiro da seguradora em caso de perda. Aí, nesse contexto, o Banco Safra acredita na recuperação de BB Seguridade e recomenda a compra das ações, dizendo basicamente que elas têm um potencial de valorização de cerca de 25%. A Empíricos, por outro lado, acredita que BB Seguridade é uma boa opção para dividendo, apesar de dizer que prefere as ações da Porto ali no setor de seguros. Já o pessoal da Goldman Sachs acredita em BB Seguridade e recomenda a compra das suas ações. Mas aí quem será que está certo? Será que BB Seguridade é barata? Ou será que é um bom case para dividendos? Muitas vezes as empresas do setor de seguros são enxergadas como cases de dividendos. E muitas vezes ações boas pagadoras de dividendos estão descontadas. Eu vou te mostrar aqui como é que funciona a nossa estratégia chamada máquina de dividendos, quais critérios ela segue e se BB Seguridade passa ou não por esses critérios. Eu não quero dizer aqui que essa estratégia é a melhor que tem ou a única forma de selecionar ações, mas eu quero te mostrar que quem investe com uma estratégia muito clara consegue saber melhor o que comprar, quando comprar e quando vender. Então a gente tem essa estratégia chamada máquina de dividendos, tem 6 diferentes critérios, sendo que o quarto critério é depois que a gente tirou empresas que não tenham liquidez ou que não paguem dividendos com consistência ou que não tenham um lucro líquido com consistência. Aí, depois de ter limpado a nossa base, a gente olha para as empresas que têm o maior dividend yield nos últimos 36 meses. E a BB Seguridade tem aí uma média de dividend yield na faixa de 7,8%, o que a coloca na 16ª colocação na máquina de dividendos, ou seja, ela é uma empresa que paga mais dividendos do que a média, mas ela não está ali entre as 10 melhores pagadoras da bolsa, portanto, para a carteira dos nossos clientes com foco em dividendos, ela acaba não entrando. Caso esteja se perguntando, beleza, e na estratégia de vocês de ações baratas, aquela de comprar as ações mais baratas da bolsa, a BB Seguridade está com preço por lucro baixo, embora um PVP alto, como é que vocês sabem se ela está barata ou não? Para essa estratégia, a gente acaba tendo que eliminar as seguradoras por conta de uma questão contábil. Como elas têm que deixar muito dinheiro em caixa, isso acaba afetando artificialmente o seu enterprise value. Isso acaba sendo uma limitação da estratégia, mas eu acredito ainda assim BB Seguridade não estaria barato o suficiente para estar ali no hall das ações mais baratas da bolsa. Bom, nossa estratégia de dividendos, a que eu mostrei aqui mais no detalhe, você pode conhecer baixando um e-book totalmente gratuito no segundo link na descrição. Quando você quiser ter uma segunda opinião sobre a sua carteira, conversar com o especialista para entender o que você eventualmente pode melhorar nos seus investimentos, quero te convidar para essas vagas que a gente abriu para sessões gratuitas de consultoria de investimentos. Você pode agendar apertando aqui e aqui você pode assistir um outro vídeo aqui no YouTube. Grande abraço e até mais.